Oi gente, bem-vindo ao canal do Crime ao Caso. Se não for inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa um like e ativa o sininho das notificações. Se quiser deixar um comentário depois de ver o vídeo, eu agradeço o retorno. E bora pro vídeo de hoje. Kira Istiger, de 30 anos, trabalhava como balconista em uma loja de roupas localizada no Mall of America. Ela era apaixonada por seu trabalho e nunca faltava um turno. Por isso, quando no dia 23 de fevereiro de 2013 ela não veio trabalhar, seus colegas de trabalho ficaram preocupados. Eles tentaram entrar em contato com a Kira, mas ela não retornou as ligações ou mensagens de texto, e a polícia logo foi informada de que ela estava desaparecida. O caso Kira Istiger Trevino. Kira Istiger nasceu em 19 de novembro de 1982, em Des Plaines, Illinois. Ela era filha de Mercy e Jay Istiger, que a descreveu como uma filha doce e dedicada. Kira trabalhava no Mall of America e trabalhou em 2 lojas lá, a West Side e, mais recentemente, na Dallas. Seus colegas de trabalho não eram apenas grandes amigos, mas Kira os considerava parte de sua família. Kira possuía um talento único para reconhecer os pontos fortes das pessoas que elas mesmas não percebiam. Ela planejou e esperou por um futuro promissor que parecia brilhante e sereno. Infelizmente, todos os seus sonhos terminaram em um instante, quando Kira desapareceu misteriosamente na quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2013. Kira teve um turno no trabalho. Seus colegas de trabalho disseram que ela estava se sentindo bem e planejava ir a um bom restaurante com o marido depois que a loja fechasse. Kira e Jeffrey Trevino se conheceram há 3 anos e imediatamente acenderam uma faísca entre eles e iniciaram um relacionamento romântico que resultou em um casamento. Geralmente, Kira e Jeffrey pareciam ser um casal feliz e estável. Poderiam ter havido desentendimentos ocasionais entre eles, mas tudo foi mantido entre eles. Nem parentes, nem amigos ou colegas de trabalho tinham conhecimento de que algo estava errado. Pelo menos 2 dias depois, no sábado, dia 23 de fevereiro, quando Kira não veio trabalhar, os seus colegas de trabalho ficaram preocupados porque tal comportamento não era típico dela. Ela era pontual e rigorosa consigo mesma e com os outros. Ela nunca tolerou chegar atrasada e cumpria o seu cronograma. Por não ter conseguido falar com Kira, seus colegas de trabalho ligaram para Jeffrey, mas ele não tinha ideia de onde sua esposa tinha ido. Jeffrey disse que Kira havia saído de casa na manhã anterior e não havia voltado desde então. Não era realmente preocupante para ele, pois, segundo ele, Kira tinha a tendência a desaparecer ocasionalmente por 1 ou 2 dias. Ela passava a noite na casa de um amigo ou ia para a casa de um parente. Porém, uma coisa que pode ter causado preocupação foi o mau tempo naquele dia, porque nevava muito. Jeffrey sugeriu que talvez houvesse algo que pudesse ter acontecido com ela no caminho. Talvez o carro dela tivesse ficado preso e a bateria do celular estivesse descarregada. No mesmo dia, sem receber notícia de sua esposa, o Jeffrey fez uma denúncia de desaparecimento e entrou em contato com a família de Kira. Seus familiares ficaram surpresos com o misterioso desaparecimento dela, e foi um grande golpe para eles terem recebido um relatório de pessoa desaparecida para Kira. Os detetives imediatamente começaram a trabalhar. Como é comum nesses casos, a investigação começou com um questionamento ao cônjuge e buscas nos arredores mais próximos, e essa não foi uma exceção. Os detetives foram até a residência de Jeffrey para conversar com ele. Jeffrey informou aos detetives que na quinta-feira ele e Kira estavam passando um tempo juntos. Jantaram, conversaram, jogaram boliche e saíram do shopping. Pelo relato de Jeffrey, ele e Kira foram para casa imediatamente, pois Kira pretendia assistir a um filme. Jeffrey também disse aos detetives que sua esposa saiu de casa no dia seguinte, que era uma sexta-feira, por volta das 8h30 da manhã. Ela tinha um evento marcado no trabalho e sua presença era obrigatória. Segundo Jeffrey, ela estava se comportando normalmente e ele não viu nada de estranho. Jeffrey não achava nada incomum que Kira desaparecesse de vez em quando, embora ele nem soubesse onde ela estava ou com quem ela passava o tempo. Eles estavam tendo problemas de relacionamento há alguns meses. No entanto, ele não via nada sério e alarmante, considerando que eram apenas pequenas discussões que ocorriam em todas as famílias. O detetive começou a perguntar a Jeffrey com quem Kira poderia estar, se perguntando se ela poderia ter um amante. O homem recusou a sugestão, porque havia perguntado pessoalmente a Kira sobre isso e obteve uma resposta negativa. Isso nas palavras de Jeffrey. Ele realmente parecia amar a esposa e confiar nela.
Os investigadores repassaram todas as informações que conseguiram coletar sobre Kira e seu carro para as patrulhas de plantão. Os próprios detetives foram ao Mall of America para confirmar a credibilidade das palavras de Jeffrey e possivelmente obter algumas pistas. O Mall of America está entre os maiores shopping centers do mundo. Está situado em Bloomington. Possui 520 lojas, parques temáticos, um oceanário, cinemas, um campo de golfe e muito mais. Portanto, não é surpreendente que o shopping esteja equipado com inúmeras câmeras de segurança. Sabendo a que horas Kira havia saído do trabalho no dia 21 de fevereiro, os detetives analisaram as filmagens. Naquele momento, a filmagem não mostrou nada fora do comum. O relato de Jeffrey era verdadeiro. Ele encontrou Kira depois do trabalho e eles passaram um tempo no shopping. Depois foram até o estacionamento e foram embora. Não houve discussão entre eles e a noite parecia ter corrido bem. Nada é tão ruim quanto apenas esperar sem saber o que está acontecendo. E a cada dia sucessivo, a ansiedade pela vida de Kira piorava progressivamente sem nenhuma notícia dela. Cansada de esperar, a família de Kira viajou para Bloomington, em um esforço para tentar ajudar as investigações. Eles imprimiram panfletos com a foto dela. O objetivo deles é atrair o máximo de atenção possível para a busca de Kira. Eles perceberam que não podiam simplesmente ficar parados, mas tinham que fazer tudo o que pudessem para encontrar o seu ente querido. Enquanto a família de Kira distribuía panfletos, os investigadores continuaram a investigação entrevistando os vizinhos do casal. Os policiais notaram uma câmera de vigilância instalada na casa de um vizinho. A câmera girou lentamente e em um dos seus ângulos capturou a casa de Kira e Jeffrey. Assim, os investigadores pediram ao proprietário que copiasse as imagens da câmera para eles, na esperança de descobrir alguma pista. Enquanto isso, os registros de uma empresa de telefonia de celular chegaram e forneceram aos investigadores uma nova pista. De acordo com os registros telefônicos de Kira, ela tinha outro homem em sua vida além de Jeffrey. Ele era Ryan Wentz, que era gerente da mesma rede de lojas em uma das quais ela trabalhava. Eles tinham um relacionamento muito intenso e duradouro, e se correspondiam com frequência. A polícia conseguiu descobrir que Ryan estava fora do estado enquanto a busca por Kira estava em andamento. Ryan viajava em seu carro em direção ao Colorado. Ele se tornou de grande relevância para a investigação porque, além de ter um relacionamento amoroso com a Kira, ele também saiu do estado na mesma época em que ela desapareceu. Talvez tenha sido uma mera coincidência e nada mais, ou talvez as coisas tenham sido completamente diferentes e a sua fuga escondesse algo por trás disso. Seriam os investigadores que teriam que encontrar a resposta para essa pergunta. Quando os detetives conseguiram chegar até Ryan, ele consentiu em aparecer para um interrogatório no Colorado, onde lhes foram feitas muitas perguntas. Ele afirmou que contatou Kira pela última vez enquanto dirigia seu carro pela Dakota do Sul e trocou mensagens de texto com ela. Essas mensagens de texto foram enviadas pouco antes do desaparecimento de Kira. Após revisar o momento das mensagens de texto, os detetives determinaram que Kira esteve em contato com seu amante no momento em que jantava com o marido. Ficou claro, pela sua correspondência, que Kira estava cada vez mais distante de Jeffrey. Os investigadores examinaram o telefone de Ryan para determinar sua localização em relação às torres de celular e revisaram os extratos de seu cartão de crédito. Parecia que ele estava realmente fora do estado naquela noite, e não tinha como estar ligado ao desaparecimento de Kira. Ele foi liberado e retirado da lista de suspeitos com base na data e hora das mensagens, que revelou que Kira ainda estava enviando mensagens de texto para Ryan mesmo quando ela chegou em casa com o marido. Porém, a comunicação terminou depois das 23 horas e 44 minutos, e desde então o telefone de Kira estava desligado. Outra equipe de investigadores se preparava para examinar o vídeo da câmera de vigilância instalada na residência do vizinho de Kira. Essa câmera capturou grande parte da rua varrendo para a esquerda e para a direita. Porém, ela estava virando muito rapidamente e isso dificultou a observação, pois se o investigador avistasse algo suspeito, a câmera giraria para o outro lado em um instante. A casa de Jeffrey e Kira foi vista apenas por alguns segundos enquanto a câmera se deslocava para a direita. Jeffrey afirmou que, depois de jantar e jogar boliche, ele e Kira foram para casa, assistiram a um filme e foram para a cama. No entanto, quando os investigadores analisaram o vídeo, notaram que logo após as 2 horas da manhã, o carro de Kira deu ré no pátio. Devido à baixa qualidade da filmagem e os movimentos constantes da câmera de um lado para o outro,
Era difícil dizer com precisão o que estava acontecendo na tela naquele momento, mas o carro logo se afastou da casa deles. Jeffrey atribuiu a viagem noturna ao fato de Kira ter dito para ele abastecer o seu carro antes de ir para o trabalho amanhã. Então ele foi até o posto de gasolina. Surpreendentemente, sua história era verdadeira. Ele foi realmente visto no posto de gasolina por volta das 13h30 da madrugada. Porém, os detetives descobriram que depois de sair do posto, ele não voltou para casa, mas por algum motivo seguiu na direção da rodovia. Não está claro para onde ele foi a seguir. A câmera do vizinho não gravou voltando para casa, mas pode ter sido uma mera coincidência, pois estava girando constantemente. Portanto, é teoricamente possível que Jeffrey pudesse ter voltado para casa mais tarde naquele dia, quando a câmera estava voltando para outra direção. Quando os investigadores analisaram as filmagens, observaram que o Chevrolet de Kira partiu às 9h21. Infelizmente, não havia como ver quem estava no volante. Uma denúncia de desaparecimento foi registrada na polícia no sábado, dia 23 de fevereiro, e o departamento de polícia recebeu uma ligação na segunda-feira, dia 25 de fevereiro, para relatar a descoberta de um veículo suspeito. Perto do shopping center onde Kira trabalhava, haviam 2 estacionamentos de vários andares. Os seguranças notaram que um certo carro estava estacionado ali há vários dias e solicitaram um guincho. O motorista do guincho examinou o carro antes de pegá-lo e viu manchas vermelhas suspeitas na tampa do porta-malas e chamou a polícia. Aquele veículo era o Chevy branco de Kira. Não havia muito sangue, apenas algumas pequenas manchas, mas estavam lá, e isso era um péssimo sinal. A bolsa de Kira, que foi recuperada de seu carro abandonado, tinha formulários de divórcio que pareciam ter sido baixados da internet. Além disso, um pequeno item escuro caído na neve atrás do carro chamou a atenção do investigador. Quando se aproximaram, viram um tapete de porta-malas enrolado, que tinha manchas escuras no verso. Os testes de DNA determinaram que era o sangue de Kira Steger. Com pesar, os investigadores começaram a perceber que Kira provavelmente não estava mais viva. Essa descoberta horrível foi um choque severo para sua família e amigos. Sua última esperança de ver Kira novamente foi perdida. Mas com isso surgiram inúmeras perguntas. Como ela morreu? Quem fez isso com ela? Ela sofreu? A ausência do corpo de Kira agravou a situação, pois era muito mais difícil investigar sem um corpo. Agora, a principal prioridade dos detetives era identificar a pessoa que abandonou o veículo no estacionamento. O carro saiu de casa às 9h21. Aproximadamente 20 minutos depois, as câmeras do shopping o capturaram. Não havia câmeras no estacionamento onde o carro foi descoberto, mas havia uma câmera direcionada para o caminho que levava o carro. A câmera estava localizada perto de onde o carro de Kira estava localizado. Depois de ver as imagens daquela câmera, os detetives notaram que poucos minutos depois que o Chevrolet branco entrou no estacionamento, um homem com um capuz cobrindo a cabeça apareceu na filmagem. Estava bastante frio e não parecia estranho que o homem estivesse de moletom, mas os detetives queriam rastrear para onde ele estava indo. Foi visto que o encapuzado atravessou a rua e caminhou até um ponto de táxi, onde teve uma breve conversa com um dos motoristas. Depois ele entrou no carro e foi embora. A polícia conseguiu determinar a qual empresa pertenciam os táxis estacionados no estacionamento do shopping com base no tempo de interação do homem encapuzado com o motorista. Também não foi difícil para a polícia identificar a placa daquele veículo específico. Todos os táxis estavam equipados com dispositivo de rastreamento GPS, o que revelou que o homem encapuzado concluiu sua viagem a um quarteirão da casa de Kira e Jeffrey e saiu do carro após pagarem dinheiro. Ao sair da vizinhança, o táxi foi capturado pelas lentes da mesma câmera que havia filmado parcialmente a casa de Kira e Jeffrey. Depois de 2 minutos, um homem encapuzado entrou no quadro. A baixa resolução da filmagem dificultou a visualização do seu rosto, mas o que foi impressionante era o logotipo branco em seu moletom. Os investigadores continuaram observando a filmagem que viram um homem encapuzado entrar na casa onde Kira e Jeffrey moravam. Como Kira estava desaparecida, tornava quase certo que o homem encapuzado era Jeffrey. Depois de obter um mandado de busca, os policiais se dirigiram para a casa do casal. À primeira vista parecia uma casa comum e normal, mas foi só à primeira vista. Foi sobre um exame mais atento que os criminalistas começaram a encontrar manchas vermelhas escuras no quarto dos cônjuges. Havia algumas manchas na parede ao lado da cama e ao redor, uma centena delas no colchão. Era evidente que o quarto havia sido reorganizado e limpo recentemente. Quando a equipe forense pulverizou o luminol, o carpete do chão estava praticamente brilhando. Tinha muitas manchas de sangue,
que não podiam ser detectadas a olho nu. Essas manchas tinham origem no quarto e se estendiam para o outro lado da casa. A perícia confirmou que era sangue de Kira, e isso convenceu ainda mais os investigadores de que ela não estava mais viva. Além de revistar o interior da casa, a polícia também examinou o carro de Jeffrey. O carro em si não tinha sangue nem sinais de luta, mas ainda assim conseguiram encontrar algo de interessante. Um recibo do posto de gasolina foi encontrado no carro de Jeffrey, emitido 1 hora e 40 minutos antes do carro de Kira ser deixado no estacionamento do shopping. Com base nas informações do recibo, a compra foi feita com o cartão de Jeffrey. Os detetives foram até o posto de gasolina para revisar as imagens de segurança. A filmagem capturou Jeffrey enchendo o tanque do seu carro, entrando e retirando dinheiro de um caixa eletrônico. Essa filmagem forneceu um vislumbre do rosto de Jeffrey e mostrou que ele tinha um logotipo em sua jaqueta na área do peito, que parecia um logotipo do homem da filmagem anterior. Com base nessa gravação e em todas as evidências encontradas na casa, Jeffrey Trevino, de 39 anos, foi preso. Ele foi levado à delegacia para interrogatório e agora era o principal e único suspeito. Imediatamente, Jeffrey procurou seu advogado, que o aconselhou a exercer seu direito de permanecer calado. A polícia tinha provas suficientes para acusá-lo, mas a prova mais convincente de sua culpa seria o corpo de Kira. Ninguém tinha mais dúvidas de que ela estava morta. A polícia, junto com a família de Kira e alguns voluntários, passaram meses procurando por ela. No final de março, quando a neve começou a diminuir, os voluntários descobriram uma bolsa estranha na beira da estrada no Lago Keller, a poucos quilômetros da casa de Trevino, e chamaram a polícia. A bolsa continha um travesseiro ensanguentado, uma camisa e um sutiã. A equipe forense identificou o DNA de Kira nos itens. O lago ainda estava incrustado de gelo, o que dificultou a busca, mas os mergulhadores ainda procuraram no corpo d'água e não encontraram vestígios na área. O lago foi revistado várias vezes, usando 4 cães de busca treinados para encontrar corpos, mas isso também foi infrutífero. 2 meses e meio após o desaparecimento de Kira, no dia 8 de maio de 2013, o Departamento de Polícia de St. Paul recebeu uma ligação perturbadora. A pessoa disse à operadora que tinha visto o que parecia ser um cadáver no rio Mississippi. O que os policiais recuperaram da água na verdade se provou ser um corpo. Não havia roupa. Os registros dentários determinaram que se tratava do corpo de Kira Stiger. Ela sofreu um grave traumatismo contundente na testa e um dedo indicador fraturado na mão esquerda. Devido ao grau de decomposição, os médicos legistas foram incapazes de estabelecer a causa exata da morte. Usando novas evidências, os investigadores tentaram reconstruir a linha do tempo dos eventos que levaram à morte de Kira e o posterior desaparecimento do seu corpo. Eles especularam que, quando Kira e Jeffrey chegaram em casa, ele percebeu ou viu que ela estava enviando mensagens de texto para outra pessoa. Kira não estava disposta a mostrar as mensagens ao marido. Neste momento, ele arrancou o telefone dela com força e quebrou seu dedo. Depois de ver as mensagens românticas, Jeffrey ficou ainda mais furioso. Em um ataque de raiva, tirou a vida de Kira e tentou esconder as evidências. Após o crime, ele usou o carro dela para ir até a casa, colocou o corpo no porta-malas, depois foi até o posto de gasolina e de lá até o rio, onde se desfez do corpo. Posteriormente, ele voltou para casa jogando fora a sacola, contendo o travesseiro e as roupas de Kira. Na manhã seguinte, ele foi a um posto de gasolina e tirou o dinheiro de um caixa eletrônico, porque sabia que depois de deixar o carro de Kira no estacionamento do shopping, ele teria que pagar um táxi e seria melhor fazer em dinheiro. Depois de se desfazer do carro de Kira, Jeffrey foi para casa e trabalhou o resto do dia limpando a casa. Jeffrey pretendia transmitir a impressão de que Kira havia saído sozinha de carro naquela manhã e que estava perfeitamente bem. No entanto, graças às câmeras de vigilância, seu plano falhou. Em outubro de 2013, um júri condenou Jeffrey Trevino, de 39 anos, concordando com a defesa de que seus atos não foram premeditados e que o crime foi resultado de uma discussão acalorada e repentina após a descoberta da infidelidade de sua esposa. Os familiares de Kira deram suas declarações, chamando ele de monstro e dizendo que ele não merecia piedade. Afirmou que Trevino certamente não mostrou piedade à filha. Ele jogou minha filha como um pedaço de lixo no rio mais poluído do país. Seu pai, Jay, disse que qualquer que seja o castigo, nunca compensará a dor que Trevino causou à sua família. Não importa quanto tempo ele receba, nunca será o suficiente. Eles ficaram com os olhos secos durante o julgamento de 9 dias do marido de sua filha, que se tornou o assassino. Os pais e irmãos de Kira Stiger suportaram estoicamente detalhes após detalhes assustadores do tribunal do condado de Ramsey.
Em novembro de 2013, Jeffrey Trevino foi condenado a 27 anos e meio de prisão e será elegível para liberdade condicional em 2031. Então esse foi o caso de hoje. Não esquece de deixar um like, deixa um comentário para dizer o que você achou. Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!